Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Quando eu tinha 12 anos, eu recebi da parte de Deus uma palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu ouvi uma ministração que falava de governo, de influência, e algumas pessoas estiveram orando por mim, e eu recebi uma palavra de que eu seria um atalaia. Um atalaia. Eu confesso que quando eu recebi essa palavra, eu não sabia o que significava atalaia. Eu me lembro que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui pegar um dicionário e fui ver o significado de um atalaia. Aquele que proclama as boas notícias. E eu tenho boas novas para você nesta noite. Boas notícias. Muitas vezes nós somos bombardeados com tantas más notícias. E o quanto a má notícia, ela caminha rápido. O quanto nós muitas vezes até participamos da proclamação das más notícias. Ainda mais com a informática, ainda mais com a tecnologia que nós temos hoje, algo acontece lá na França e nós já estamos assim, ao vivo, sabendo de todos os acontecimentos. Mas eu quero declarar boas novas, eu quero declarar boas notícias nesta noite para você. Eu quero declarar uma novidade de vida. Eu quero declarar algo novo, algo novo. Em que momento nós precisamos de algo novo? É quando aquilo que nós temos, ou aquilo que nós fazemos, permanece inútil ou velho, e que precisa de algo novo. De repente você olha para o teu sapato, puxa vida, eu preciso de um novo sapato. Ele está assim, já bem gasto, assolado, bem fininho. Em alguns momentos nós precisamos buscar o novo, encontrarmos o novo. E Deus quer nos dar o novo a cada manhã, a cada dia. No contexto espiritual de um relacionamento com Deus, nós precisamos também de novidade de vida. Novidade de vida. Passam-se anos e muitas pessoas vivem de experiências passadas. Puxa, lá na minha conversão, puxa, lá naquela situação, lá olha quando aconteceu. Deus tem algo novo a cada manhã. Deus tem algo novo. E tudo isso nós encontramos através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Esse texto nos fala de coisas novas. Esse texto nos fala de uma continuidade. Esse texto nos fala de uma história escrita e a continuidade dessa história. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio estabelecer um novo governo, Ele veio estabelecer um novo reino, o reino de Deus. Oramos por Israel. Israel rejeitou o reinado de Jesus. Eles rejeitaram Jesus Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E dessa forma, nós fomos enxertados. Através da rejeição de Israel, nós fomos considerados filhos de Deus. Porque nós cremos. Porque nós não rejeitamos essa história. Nós não rejeitamos esse governo. Nós não rejeitamos isto que está escrito na palavra de Deus. O texto de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você pode imaginar isso? É bem provável que Lucas tenha escrito esse texto e que ele está falando dos evangelhos, daquilo que ele escreveu através dos evangelhos. Evangelho representa boas novas de Cristo. E o autor está dizendo, olha, escrevi a respeito de
tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar foi só o começo. Ele está dizendo, os evangelhos está escrito, está registrado apenas o começo das obras de Jesus, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, do movimento de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Eu consegui, através do Evangelho de Lucas, dar apenas uma pincelada naquilo que verdadeiramente aconteceu através do ministério de Jesus, através da vida de Jesus. Até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Na dedicação do Miguel, nós deixamos muito claro aqui, nós precisamos de sucessores. Se Deus coloca um projeto, uma obra nas nossas mãos, nós precisamos uma ideia, um trabalho, nós precisamos que outras pessoas continuem aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Existem muitas estatísticas de grandes homens que conquistaram fortunas, através de uma ideia, através de um projeto, através de um trabalho, mas que não durou até nem a segunda ou terceira geração. Tudo acabou. E o texto está dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, que deu instruções aos seus discípulos através do Espírito Santo, discípulos esse que ele escolheu. Jesus escolheu esses discípulos para que esses discípulos pudessem dar continuidade à obra e ao ministério, ao serviço que ele recebeu da parte de Deus. Jesus Cristo como Filho de Deus. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Mesmo com todo o ensino, mesmo com todo o investimento nos seus discípulos, depois que Jesus Cristo foi morto, crucificado, colocaram ele num sepulcro, fecharam aquela pedra, os discípulos se dispersaram. E a Bíblia diz que esses homens, que eram seus sucessores, tiveram medo e se esconderam, ficaram escondidos, trancafiados, com medo de serem mortos também. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a eles, para provar a eles: toque as minhas feridas, troque os meus cravos, aquilo que eu falei para vocês, isto aconteceu, isto é assim, eu ressuscitei, e vocês têm uma missão. Cabe a vocês uma continuidade agora, de levar o Evangelho a todas as pessoas, a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Essa responsabilidade é de vocês. E durante 40 dias, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, aquelas pessoas mais chegadas, e motivou-os a proclamarem, a anunciarem, a permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus, porque desta forma eles teriam habilidade, capacidade de proclamar o Evangelho de Cristo a todas as nações. O texto continua, versículo 4 do capítulo 1 de Atos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de Deus Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E os discípulos receberam esta palavra, essa promessa: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam capazes, capacitados em realizar, em fazer a obra de Deus. O título da minha mensagem: Jesus fez, Jesus faz. Jesus fez, Jesus faz. Quando você lê os evangelhos, você tem dificuldade em crer
nas obras de Jesus, naquilo que Jesus realizou, nos milagres de Jesus, nas palavras de Jesus, nas pregações de Jesus, no investimento de Jesus para com as pessoas. Nos evangelhos encontramos relatos e testemunhos de tudo o que Jesus começou a fazer. Os evangelhos retratam apenas o começo da obra de Jesus e a continuidade dessa obra. É Jesus quem faz. Jesus fez e Jesus fez e Jesus fez e Jesus faz. A continuidade dessa obra cabe a quem? Cabe a nós. Cabe a você. Cabe a mim. Você pode imaginar a tremenda responsabilidade nossa e a tremenda confiança de Jesus escolher você, escolher a mim para fazer a sua obra. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu a nós para realizarmos as suas obras. Assim como Jesus fez, Jesus declarou e declara sobre você. Você faz. Você faz. Eu te capacito. Permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam capacitados, habilitados para realizar a obra de Deus. A vida em Cristo, a vida plena no Espírito Santo é mais, é infinitamente mais. Eu não sei quanto a você, mas está tudo muito bem. Nós como igreja, como família, temos as lutas, temos as dificuldades, temos os percalços, temos enfermidades, situações que muitas vezes nos assolam, que nos afligem. Mas quando você conversa com as pessoas, é uma alegria contagiante, é algo tão gostoso, do amor de Deus, do carinho de Deus. Mas eu digo algo a você, existe mais. Existe infinitamente mais. A vida em Cristo, a vida que Jesus Cristo declarou, a vida que Jesus Cristo nos deixou como modelo, é muito mais daquilo que temos vivido e experimentado. Ei, você percebeu o que eu disse para você? É muito mais daquilo que você tem vivido e tem experimentado. É muito mais. É muito mais daquilo que eu tenho vivido e tenho experimentado. Existe uma expectativa dentro do meu coração de algo novo. De algo novo. Uma novidade de vida em Cristo, uma novidade de vida no Espírito Santo, uma novidade de vida no relacionamento com a palavra. No relacionamento de uma vida em Cristo, de uma vida cristã. Eu fui ver no dicionário o significado daquilo que é novo. Início de um novo ciclo ou processo. Início de um novo ciclo, início de um processo. Um novo começo. Um novo começo. Que apareceu pela primeira vez, que não tinha pensado ou concretizado. Algo diferente que apareceu, que aconteceu e você jamais tinha experimentado, jamais experimentou ou jamais teve notícia daquilo que é o novo de Deus para as nossas vidas. Que vigora, cuja forma, estrutura ou aparência se mostra modificada. Tudo o que é recente, atual, renovado, uma novidade, algo novo, algo novo. E eu quero declarar essa novidade de vida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus fez, Jesus faz. Jesus só pôde fazer porque Ele é. Em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, eu gosto muito desse texto. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 1 até o versículo 18, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra.
Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Está falando aqui de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um com uma função, cada um com uma responsabilidade, mas eles são um em três. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o texto está dizendo que Jesus sempre existiu, antes da fundação do mundo, antes da existência de todas as coisas. Ele já existia, ele era a própria palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem de que Jesus Cristo é a luz, de que Jesus Cristo é a luz que brilha no meio das trevas, que Jesus Cristo é o Salvador. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, veio para proclamar as boas novas, ele veio para declarar as boas novas. João Batista foi levantado como profeta para proclamar Jesus Cristo, anunciar o novo reino. Eis que está próximo um novo reino, e hoje nós cantamos que esse reino chegou. Ou seja, aquilo que João Batista declarou, anunciou através de boas novas, nós usufruímos hoje, através do reino de Deus, através da vida de Jesus Cristo, através da luz que brilha sobre as trevas. Versículo 9, estava chegando ao mundo e a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Deus, se fez homem para os seus. Os seus aqui são Israel, o povo judeu. E os seus não o receberam como Deus, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Contudo, aos que o receberam, contudo, nós que o recebemos, contudo, você que o recebeu, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. Aqueles que não receberam, o rejeitaram, contudo, nós que cremos que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo é Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de toda a humanidade. O que nós precisamos fazer para sermos salvos? Crer em Jesus, crer no verbo que se encarnou, crer na palavra. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E dessa forma nos tornamos filhos de Deus, porque todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a graça, o favor, de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, judaica, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, através do Filho Jesus Cristo. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Ele viveu entre nós, nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou e está vivo. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele a quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele, como profeta, o profeta, ele falava de Deus para os homens. Ele veio proclamando: Jesus Cristo é maior do que eu. Eu estou anunciando aquele que é maior,
que virá estabelecer um novo reino, um novo governo. E ele veio com boas notícias, boas novas de Cristo. Versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho de Deus, o unigênito, Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ele se revelou aos homens, ele veio à terra, veio ao mundo e fez, e realizou a sua obra. Nós temos dúvida disso? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo veio para que as pessoas pudessem crer, acreditar de que Ele era o enviado de Deus para a salvação da humanidade. E todos aqueles que nele creem não perecem, mas têm a vida eterna. Jesus Cristo é antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é desde o princípio de todas as coisas. Mas Ele se fez homem, Ele se fez carne, como eu e como você. E passou pelas mesmas limitações, pelas mesmas tribulações, dificuldades, situações físicas, emocionais, como eu e você nós passamos. Ele se fez homem. Ele se fez homem. E como homem, Ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o mal, venceu o diabo, venceu a morte. E Ele vive. Primeiro tópico, Jesus é. Jesus é, desde o princípio. Segundo tópico, Jesus fez. Em Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24. Mateus 4, 23 e 24 diz o seguinte: Jesus foi para toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino de Deus, as boas notícias. Jesus foi a toda a Galileia, Jesus foi às sinagogas, pregando as boas novas do reino. E fazendo o que mais? Jesus fez o quê? Curando todas as enfermidades, doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou a todos. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da região do outro lado do Jordão. Jesus fez. Jesus veio ao mundo e estabeleceu o seu reino, realizando a sua obra, falando e proclamando as boas novas de Cristo, as boas novas do ungido, do Messias, as boas novas do reino de Deus. Milagres sobrenaturais, curas, por todos os lugares. As multidões seguiam Jesus. Jesus fez muito mais do que está escrito aqui. Você pode imaginar isso? Aquilo que nós temos nos evangelhos, aquilo que nós temos sobre o nosso entendimento. Jesus realizou muitas mais obras, muitas outras obras, tremendas e maravilhosas. Porque Ele precisava que as pessoas crescem nele. Ele precisava que as pessoas se rendessem a Ele, crescem nele como sendo enviado de Deus, como filho de Deus. Em João capítulo 21, versículos 24 e 25, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 24 e 25, diz o seguinte: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. João encerrando um dos evangelhos das boas novas. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
Olha o versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus fez. Muitos outros testemunhos de curas, de conversões, muitas outras pregações. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E glória a Deus pelo acesso que nós temos aos Evangelhos. E nós cremos naquilo que está escrito. Não precisamos acrescentar nenhum tio e tirar nada. Não precisamos pôr nada e acrescentar nada. Nós cremos naquilo que está escrito. Mas o próprio discípulo amado de Jesus diz, olha, muitas outras coisas Jesus fez e realizou, e não foi possível, humanamente falando, nós registrarmos. Mas isto é a verdade. Isto é o que Jesus fez. Isso é o que Jesus fez. Eu quero me ater no terceiro tópico, Jesus faz. Primeiro tópico, Jesus é. Segundo tópico, Jesus fez. E terceiro tópico, Jesus faz. Eu quero me ater nesse tópico porque eu quero trazer princípios práticos para a nossa vida. Eu estou falando de algo novo, no contexto espiritual, no contexto, sabe, da ação e manifestação de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de algo novo, algo novo. E a única forma de Jesus fazer, quando nós falamos Jesus faz, Jesus não vai descer dos céus para realizar algo. Ele já fez. Jesus não vai enviar um anjo do céu para fazer algo. Ele já fez. A responsabilidade está nas nossas mãos. Quando Jesus deixou esse mundo, Ele deixou esta responsabilidade, que eu e você façamos. Que eu e você sejamos habilitados, capacitados para realizar a obra de Deus. Para realizar a obra de Deus. Em João capítulo 1, versículos 6 e 8, Evangelho de João capítulo 1, de uma maneira bem prática, Evangelho de João capítulo 1, versículos 6 a 8. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Surgiu um homem, isso me chamou a atenção. De que forma João Batista surgiu? De que forma João Batista apareceu? De que forma eu e você surgimos? De que forma eu e você estamos aqui em 2016, ouvindo essa mensagem, louvando e adorando ao Senhor, vivendo esses dias? Foi por acaso? Foi um aborto da natureza? Foi uma distração? Foi um erro? Quantas mentiras muitas vezes nós acolhemos e tomamos isso como verdade. Mas pastor, você não conhece a minha história. Eu não conheço os meus pais. Os meus pais que me geraram. Eu não conheço o meu pai, só conheço a minha mãe. Eu não conheço a minha mãe, só conheço o meu pai. Pastor, você não sabe das histórias, você não sabe. Ei, eu tenho boas novas para dizer para você. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Antes mesmo da sua existência. Antes mesmo que houvesse todas as coisas.
dentro do plano e do projeto de Deus, Ele planejou a sua vida. Ele planejou a sua vida. Você não surgiu do acaso. Você não surgiu por acaso. Você não é uma mentira. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Quando esse texto diz, surgiu um homem enviado por Deus, existe um contexto, existe uma história registrada com relação a este homem, a João Batista. Era o menos provável, mas ele experimentou na sua vida, os seus pais, a sua família, experimentaram na sua vida algo novo, diferente do comum, diferente do natural. As demais famílias israelitas tinham um padrão de existência, tinham um padrão de vida, tinham uma forma de viver. Mas não, João Batista, sua família, foram separados, foram escolhidos, foram planejados para um fim específico, para um propósito específico. Nada acontece por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, quando você se olhar no espelho, pare de murmurar, pare de reclamar, pare. Isso entristece o coração de Deus. Isso entristece o coração de Deus. Quando você olha para a sua vida, pare de olhar coisas negativas. Deus planejou você, e escolheu e trouxe você, para que junto estivéssemos aqui. Ele é Deus. Olha o versículo 15. João 1,15. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Esse homem teve o privilégio e a oportunidade de ser o profeta, antes da vinda de Cristo. Esse homem foi o maior dos profetas já registrado na Bíblia. A Bíblia mesmo declara que nunca mais houve, nunca mais haverá um homem como João Batista. Como João Batista. Vamos voltar um pouco na história de João Batista. Eu quero ser bem rápido. Lucas capítulo 1, versículo 5. Você está comigo? Você está comigo? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha só, o nascimento desse menino, o nascimento desse projeto de Deus. Quantas coisas novas aconteceram para que ele viesse a surgir. O texto diz, surgiu um homem. Ele não surgiu por acaso, existe todo um contexto, existe toda uma história, existe todo um planejamento de Deus para aquela vida. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado... Vocês estão comigo? Aqui? Vamos lá junto então? Eu quero a participação de vocês, ok? Para que você também não se distraia. Vamos lá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado... que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. O nome do pai de João Batista era... o nome da mãe era Isabel. O sacerdote, ele oferecia incenso ao Senhor. E uma vez por ano, eles se reuniam e era feito sorteio sobre os muitos sacerdotes. E muitas vezes sobre aquele nome que era sorteado, as pessoas se sentiam honradas, privilegiadas por poder entrar no Santo dos Santos, por poder entrar no templo, no tabernáculo, aonde o povo não tinha acesso. E os sacerdotes representavam o povo lá no templo, oferecendo incenso, fazendo o seu serviço sacerdotal dentro do tabernáculo, dentro do templo. E uma vez por ano, aquelas pessoas eram sorteadas. E acontecia de que muitos sacerdotes viviam
toda a sua vida e nunca tiveram o privilégio e a oportunidade de entrar no tabernáculo, de entrar no templo para oferecer holocaustos. O texto continua, versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, tanto Isabel quanto Zacarias eram pessoas justas, pessoas sinceras, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas sérias, pessoas comprometidas com Deus. Mas, em toda família, em toda pessoa que quer fazer a coisa certa, sempre existem situações assim que traz tristeza, traz pesar. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eles não tinham filhos. Para um sacerdote não ter filhos representava que ele não poderia ter sucessores do seu papel sacerdotal, da sua função sacerdotal. Ou seja, aquela unção que ele tinha recebido seria interrompida por ele não ter filhos. Isso trazia muita tristeza, muito pesar, tanto para o homem quanto para a mulher. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso ao Senhor. Naquele turno, com um grupo de pessoas, ele foi sorteado. A Bíblia diz que ele já tinha uma idade avançada, ele já era uma pessoa idosa. Além da esposa ser estéril, eles eram idosos, eles já não podiam mais ter filhos. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. E Zacarias entrou naquela expectativa do novo. Ele nunca tinha participado de um momento desse. Ele nunca tinha vivido uma situação espiritual dessa, por mais que ele estava como sacerdote. Mas naquele dia, ele experimentou o novo de Deus. As boas novas, aonde o sorteio, aonde Deus o colocou lá dentro. E ele estando ali oferecendo sacrifícios, aconteceu algo novo também, algo diferente. Versículo 11. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Quando Zacarias viu aquele baita anjo, resplandecente, da parte de Deus, era algo novo. Ele nunca tinha visto um anjo bonito daquele, ainda mais lá dentro. A Bíblia diz que a reação dele foi de ter medo. Ele teve medo. O que é isso? Vou ser morto aqui, que esplendor é esse? Que glória é essa? Era um anjo. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Você pode imaginar isso? Não é algo novo? Não é algo novo? Além de você ver um anjo, esse anjo fala com você. Zacarias. Meu Deus. Ele tremeu nas bases lá. Ei, ouvi as tuas orações. Ouve a súplica do teu coração. Eu vou atender o teu pedido. Eu vou te dar algo novo. Os meus ouvidos não estão fechados às tuas súplicas. Os meus olhos não estão fechados sobre as tuas necessidades. Eu tenho visto aquilo que você tem passado. Os meus olhos estão sobre a sua vida. Por mais que muitas vezes você esteja indiferente à minha presença, por mais que você muitas vezes esteja indiferente à manifestação da minha presença, mas eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Você é filho.
eu te escolhi, eu te chamei. Eu te chamei. E tenho visto a aflição do teu coração, tenho visto o sofrimento do teu coração, tenho visto as tuas lágrimas. E eu envio um anjo para te trazer um recado. A tua mulher que é estéril, ela terá filhos. E você colocará o nome desse menino de João. De João. Você colocará o nome desse menino de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo de Deus. Desde antes do nascimento. Deus planeja, Deus programa, Deus sabe. Não é por acaso. Não é aborto da natureza. Não é condenação, não é pecado, nada. O Senhor planejou. Antes da existência, esse menino será cheio do Espírito Santo de Deus. Os teus filhos trarão alegria ao seu coração e não tristeza. Trarão júbilo e não condenação. Porque são promessas do Senhor. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu declaro isso sobre a sua família, eu declaro isso sobre os seus filhos, eu declaro isso sobre as próximas gerações, em nome de Jesus. Os nossos filhos são herança do Senhor, os nossos filhos não foram criados para condenação. Os nossos filhos não foram gerados para destruição. Os nossos filhos foram gerados antes do ventre da sua mãe. Eles já são escolhidos e separados. E serão motivo de grande alegria. Motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento deles. Muitos se alegrarão por causa do novo de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar aqui, se tem alguma mulher estéril, eu quero declarar fertilidade nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, fertilidade nesta noite. Porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E Deus planejou isso para a família. Planejou isso para a família. Homens que não podem ter filhos, eu quero declarar em nome de Jesus, fertilidade em nome do Senhor Jesus Cristo. A manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Filhos, projetos de Deus. O texto continua. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor e o seu Deus. Esse menino irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse menino será usado como atalaia, como um proclamador das boas novas. Ele tocará multidões, multidões. Zacarias esperava isso? Zacarias esperava isso? Zacarias esperava que naquele domingo, quando ele foi convidado para ir na igreja, ele poderia receber uma palavra dessa? Não, não. Pois essa palavra é para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo no contexto familiar, no contexto profissional, no contexto pessoal. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus te trouxe a este lugar. Não foi você que escolheu estar aqui. Deus te trouxe nesse lugar. E antes de nós planejarmos, antes de nós organizarmos esse culto, antes da comunhão cristã Aba existir, isso já estava programado dentro do cronos de Deus, dentro do tempo de Deus, dentro da vontade de Deus para a sua vida. Eu estou falando, Jesus fez e Jesus faz.
Eu estou falando algo novo. Deus é o Deus de novidade. Deus é o Deus do novo. Novo é diferente daquilo que você já experimentou até hoje. Você recebe essa palavra? Você está comigo? Eu posso continuar? Está cansado? Vamos ver aonde tem mais novo aqui na vida de... Surgiu um homem. Ele não surgiu por acaso. Vamos ver de que forma Deus... Gente, Deus moveu os céus e a terra para que aquele homem nascesse, para que aquele homem existisse. Deus se moveu os céus e a terra para que aquele homem existisse, porque tinha um propósito para a sua existência. Zacarias perguntou ao anjo, com todas essas informações. Você pode imaginar o coração de Zacarias? Amedrontado, desesperado. E o que ele perguntou ao anjo? Que pergunta você faria ao anjo? Que pergunta você faria a Deus? Olha o que ele perguntou ao anjo. Como posso ter certeza disso? Como posso ter certeza disso? Muitas vezes nós experimentamos do novo, experimentamos do sobrenatural, experimentamos de coisas e nós não valorizamos. Aleluia, misericórdia. Misericórdia. Nós não damos valor. Nós não valorizamos. Não valorizamos, não damos valor. Sabia que muitas outras pessoas poderiam estar aqui ouvindo essa mensagem que você está ouvindo, mas elas não valorizam isso? Eu tenho um casal aqui, olha, de Naviraí, Mato Grosso do Sul, que veio de lá para participar do culto aqui, ó. Nós temos pelo menos 5, 6 famílias pastoreando em Naviraí. Esses irmãos poderiam estar com seus parentes, com seus amigos, eles estão de férias. Eles estão de férias. Estão de férias. Mas eles escolheram, eles decidiram o quê? Vir cultuar a Deus. Não é por causa dos meus belos cabelos, né? Não é por causa dos meus olhos, não é. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. É por causa daquilo que eles têm recebido, a distância. E eles querem isso que nós temos aqui, mas só que eles não podem. Eles estão a 400 quilômetros de distância. E nós não valorizamos. Nós não damos valor. E Zacarias já estava lá oferecendo incenso, ele foi sorteado, aleluia, glória a Deus. Eu estou no templo, eu estou no Santo dos Santos, eu estou na presença de Deus. Eu vi um anjo, eu ouvi a voz do anjo. Eu vou ter filho? Como que vai ser isso? Eu sou velho, e minha mulher é estéril. Ele colocou dúvida no seu coração. Ele colocou dúvida no seu coração. Ele colocou incredulidade no seu coração. Isso não é bem assim, não. Isso que esse pastor está falando não é bem assim, não. Você não recebe. Porque o justo ele vive por. O justo ele vive por. E não por vista. O que eu estou te oferecendo hoje aqui, através da palavra de Deus, eu estou te oferecendo uma novidade de vida. E você precisa viver pela fé. Fé é convicção e certeza do que eu não vejo, mas aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero. Aleluia! E Zacarias desejava ter filhos. Há quantos anos Zacarias desejava ter filhos? Há quantos anos Isabel desejava ter filhos? E vem um anjo de Deus e fala: as tuas orações foram respondidas.
E Deus deu até o nome do filho para ele: João. Essa criança se chamará João, e essa criança será grande em Israel. Em vez daquele homem glorificar a Deus, em vez daquele homem dar um reteté de alegria, como que vai acontecer isso? Sabe como? Através do novo de Deus. O impossível para o homem é possível para Deus. O impossível para o homem é possível para Deus. Como que isso vai acontecer? Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Eu quero ter certeza daquilo que você está falando. Receba pela fé, meu irmão. Não queira entender com a tua mente. Creia, creia, você está curada. Você está curado. Creia, 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 creia no novo de Deus. Creia no novo de Deus no seu lar. Creia no novo de Deus na sua profissão. Creia no novo de Deus. Creia, acredite. É a palavra de Deus. Não duvide. Creia. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Eu fui enviado para transmitir boas notícias. E você não está recebendo as boas notícias. Você não está vendo a tua mulher grávida. Você não está vendo o teu filho nascer. Você não está enxergando com os olhos da fé. Você está incrédulo. Você está em dúvida. Agora você ficará mudo. Agora você ficará mudo. A fé vem pelo ouvir, vem pela. A palavra de Deus, ela precisa ser falada, declarada, ok? A fé vem pelo ouvir. Eu estou fazendo o quê? Estou declarando e semeando estou falando de mim, estou falando da minha família, estou falando da palavra. Eu estou semeando a palavra. Agora, se eu sou mudo, como que eu vou proclamar as boas novas? E sabe por que ele ficou mudo? Por causa da dúvida no coração. Existem muitos mudos no nosso meio. Hoje aqui. Mudos. Porque em algum momento você duvidou. Porque em algum momento você questionou Deus. Você questiona Deus pelas atitudes que acontecem, pelas situações que acontecem em você. Você questiona Deus em função do teu trabalho, em função da tua família, em função dos teus filhos. E muitas situações adversas que se levantam, contrárias. Você murmura, você reclama. Você nunca será um proclamador de boas novas, porque não pode sair da mesma boca. Não pode sair da mesma boca bênçãos e maldições. Só existe uma fonte de água viva que sai da sua boca. Não tem como sair da mesma boca bênçãos e maldições. Muitas pessoas, sabe o que representa o mudo aqui? Esterilidade. Sabe o que representa o mudo aqui? Esterilidade. Não gerar filhos espirituais. Não gerar filhos espirituais. Pessoas estéreis, que não têm mais prazer e alegria, que já não acreditam mais que podem gerar filhos espirituais. E de que forma nós geramos filhos espirituais? Através das palavras que saem da nossa boca. Por isso, cuidado com aquilo que você fala. Principalmente quando você está em casa, sozinho no teu aconchego, com a tua esposa, com os teus filhos.
Cuidado com aquilo que você fala. Zacarias, você ficará mudo. Parei aonde? Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias, para eu me manifestar na terra, eu não preciso de você. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Crendo ou não crendo, eu vou realizar. Eu vou fazer, Zacarias. Eu vou fazer. Agora, no tempo oportuno, você vai perceber, você vai ver. E aí você vai destravar a tua língua. Vai destravar a tua língua. E vai poder testemunhar, exaltar o nome do Senhor Jesus. O nome de Deus. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada, estava mudo. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Boas novas! Boas novas! Boas notícias! Boas novas! O impossível aconteceu. O impossível para o homem é possível para Deus. Boas notícias. Nós somos proclamadores de boas novas e não de más notícias. Aquela mulher foi curada. Aquela mulher que era estéril, ela engravidou. Ele que era já avançado em idade, ele engravidou. E um detalhe, ele não pôde falar aleluia, glória a Deus, porque ele estava mudo. Ficou lá que nem um macaquiano lá. Ficou que nem né? Porque não podia. Por causa da dúvida e da incredulidade do coração dele. Versículo 25. E ela dizia: isto é obra. Isso é obra. Isso é obra. Você quer boas novas? Você quer algo novo? É obra do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração aquilo que Deus tem reservado para você. Ei, eu não estou satisfeito com a minha vida em Cristo. Eu amo a Jesus Cristo, estou há mais de 30 anos servindo ao Senhor. Eu amo a Jesus, 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 mas eu quero mais. A vida em Cristo é mais. Eu quero mais. Eu nem sei como eu estou andando aqui. Aliás, eu sei. Isso é obra de Deus. Porque na quinta-feira eu estava travado em cima de uma cama, uma extensão na coluna aqui. Não conseguia me mexer. Travou. Fiquei quinta, sexta, sábado, de cama. E remoendo essa palavra. Senhor, eu não quero dúvida no meu coração. Senhor, eu não quero alimentar meu coração com dúvidas. Senhor, eu quero crer no impossível do Senhor. Eu quero crer no impossível do Senhor. E quero que os meus irmãos creiam. Não duvide. Creia somente. Isso é tão pessoal que eu não consigo levar minha esposa comigo. Não adianta você querer levar a tua esposa com você, o teu marido com você, teus filhos com você. Creia, isso é o suficiente. Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ei, Deus está aqui. Jesus fez e Jesus faz. Ele está olhando para você hoje favoravelmente. Creia nisso, receba. Lambando é eu quero, eu recebo, isto é meu. Lambando, receba isso.
Equipe de louvor. Existe uma movimentação espiritual hoje aqui. Existe uma movimentação espiritual hoje aqui. O fato de você estar aqui. Ah, mas fulano tinha que estar aqui. Não, Deus trouxe você para estar aqui. Essa palavra, essa mensagem é para você, é para você, é para você. Jesus fez, Jesus faz, e Jesus faz através de pessoas, e fez através de João Batista. João Batista, houve uma movimentação espiritual, faz coisas novas, e faz através de pessoas, e isto é obra do Senhor, isto é obra do Senhor. Isaías, capítulo 43. Sabe que o maior impedimento para que você usufrua do novo? Você estar amarrado com o passado. Você estar preso no passado. Com condenação, com acusação. Puxa vida, se eu tivesse feito isso, seria diferente. Ah, se eu tivesse feito isso, seria diferente. E o diabo se aproveita disso e traz condenação sobre você. Condenação sobre você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueça o teu passado. Esqueça o passado. O texto diz: esqueçam o que se foi. O que foi, foi. O que aconteceu, aconteceu. Deus tem algo novo, é novo, que você jamais experimentou. Nem vai se comparar com aquilo que aconteceu no passado. Deus tem algo novo, infinitamente mais. Não vivam do passado. Não vivam no passado. Vejam, abre os teus olhos. Estou fazendo... Não, você não está comigo. Vejam, estou fazendo... O que é uma coisa nova? O que é uma coisa? O que é uma coisa? Você define coisa. O que pode ser uma coisa? Deus sabe a coisa que você precisa. Deus sabe a coisa que você precisa. Eu não consigo definir a tua coisa. A minha coisa, Deus sabe. E eu sei. A tua coisa eu não consigo definir. Mas é algo novo. Que você jamais viu, que você jamais experimentou. É novo. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar nessa coisa nova. Que vem da parte de Deus. Que vem da parte de Deus. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Surgiu um homem. De repente, surgiu um homem. Como surgiu? Quem é esse homem? Ele surgiu para manifestar o reino de Deus. Ele surgiu para manifestar a glória de Deus. Mas, antes do surgimento dele, antes dele se apresentar, antes dele aparecer, o Senhor já o conhecia antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha planejado. Irmãos, escreva algo. Escreva, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Comunhão Cristã está surgindo em Maringá. A partir de hoje, vocês vão ver o que vai acontecer nesse lugar. Gente, quando eu falo lugar, não é espaço físico. Não é paredes. Não é denominação. É a sua vida. A sua vida. Lá no seu trabalho. A sua vida. A sua vida. Eis. Ela está surgindo. Essa coisa nova está surgindo na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. É algo novo na sua vida. É algo novo na sua vida, Cris. Cris, é algo novo na sua vida. Isso será visível. As pessoas vão ver isso. Os teus pais, a tua mãe vão ver isso. Isso é visível na sua vida. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Você sabe disso. Esquece o teu passado.
Esquece o passado. Deus tem algo novo e vai te levar para lugares que você jamais imaginará. Você está surgindo. Você está surgindo na cidade de Maringá. Você será conhecido em Maringá. Você será conhecido em Maringá. Você será conhecido em Maringá. Gente, não é a minha denominação, não é a minha igreja. É você no seu trabalho, na sua profissão, na sua família. São os teus filhos surgindo, governando, influenciando, fazendo diferença. É você surgindo em Maringá, em Maringá, em Maringá. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Permanece o texto lá. Ela está surgindo, veja, estou fazendo coisas novas, não está percebendo. Não está percebendo. Ela já está surgindo, vocês não os percebem. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Sabe aonde não tem comida, onde é seco, aonde não existe possibilidade nenhuma, Deus vai plantar, Deus vai colher, Deus vai fazer através do deserto, Deus vai frutificar, Deus vai trazer a existência. Aonde é impossível, Deus vai fazer. É Deus quem vai fazer. E o texto continua: riachos no ermo. Riachos no ermo. Água, 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 água para saciar a fome. Lucas capítulo 1. Eu quero encerrar. Lucas capítulo 1, versículo 26. Sabe quem foi João Batista? Foi o antecessor de Jesus. Nós estamos falando de sucessores, né? Depois de Jesus, depois de João Batista, quem veio? Jesus foi o sucessor de João Batista. Dentro do projeto de Deus, Deus estabeleceu João Batista em primeiro, à frente de Jesus, para anunciar Jesus, para proclamar as boas novas de Jesus. Eis que está próximo o reino de Deus. Um outro exemplo maravilhoso que nós encontramos na palavra de Deus, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, e eu quero encerrar com esse texto. Vou tentar só ler o texto, tá bom? Eu só vou ler o texto. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você foi escolhida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Esse menino, essa criança, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem?
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, 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 Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está com seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: eu sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela, lambando, ela recebeu. Jesus é, Jesus fez e Jesus faz. Sabe como Jesus faz? É a próxima mensagem. Através do Espírito Santo de Deus. Eu posso fazer? Posso. Mas não vai ter o mesmo resultado que se o Espírito Santo de Deus fizer através de mim. Eu quero convidar você a ficar em pé.